Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Padre Calmon Malta, autor do livro Mundanismo Espiritual, A Denúncia de Francisco e um Caminho de Superação, pela editora Ave Maria. Neste canal, nós nos propomos a fazer momentos de oração, de reflexão, momentos de partilha, de crescimento para a nossa vida de fé. Neste momento, estamos nos propondo a fazer então uma apresentação de parte a parte deste livro, então espero que você compre, que você possa adquirir essa obra também para o seu amadurecimento espiritual. Pode buscar lá no site da editora Ave Maria, você pode adquirir essa obra, então lembre-se também neste momento de compartilhar este vídeo, de curtir, de interagir, comentando, mostre também de onde você está vendo esse vídeo nesse momento e lembre-se de acionar o sininho aí. Nós estamos hoje entrando na segunda parte do livro, que é justamente o núcleo deste livro, desta obra, que é o mundanismo espiritual. A partir da Evangelii Gaudium, da primeira exortação do Papa Francisco. Então, esta obra, ela nasce justamente do número 93 da Evangelii Gaudium, onde o Papa Francisco define o que de fato é mundanismo espiritual. E ele então entende o mundanismo espiritual como sendo uma visão ego-antropocêntrica e autorreferencial, centrada na busca pela glória humana e o bem-estar pessoal de cada pessoa, em detrimento da glória de Deus, da glória do Senhor. Então, o Papa Francisco tem muito claro para ele, diante da realidade que nós estamos, as pessoas estão se voltando para si, estão vivendo um egoísmo profundo. É um egoísmo humano, profundo, acentuado, que está nos distanciando de Deus. Por outro lado, este egoísmo nos leva a nos colocarmos no centro das nossas relações, sendo que o centro da nossa vida precisa ser Jesus, precisa ser Deus. Então veja, é esta denúncia que o Papa Francisco está fazendo, e é isso que ele chama de mundanismo espiritual, ou seja, a busca pela glória humana ao invés da glória de Deus. Então veja, meus irmãos e irmãs, na segunda parte dessa obra, quando nós entramos de fato no que o Papa chama de mundanismo espiritual, é importante a gente ter presente algumas coisas do qual o Papa traz muito presente. Este termo mundanismo espiritual não é um termo do Papa Francisco, para começo de conversa. Mundanismo espiritual é uma expressão utilizada pelo monge e abade beneditino Ansgar Vonier, lá no século XX, no finalzinho ali, e utilizada de maneira muito própria pelo teólogo Henri de Lubac, francês, no livro Meditações sobre a Igreja, do ano de 1953. Então veja só, mundanismo espiritual, o Papa vai tomar este termo, principalmente de Lubac, porque ele vai encontrar neste teólogo, de fato, a compreensão daquilo que nós estamos vivendo hoje em sociedade. Essa troca de referencial. Quando nós tiramos Deus do lugar e colocamos nós mesmos no lugar. O ser humano está à frente daquilo que de fato deveria ser onde Deus estava à frente. Então, no capítulo 4 desta obra, o que o Papa vai chamar a nossa atenção? Este mundanismo não nasce do acaso. Na visão do Papa Francisco, o mundanismo espiritual, ele é um retorno a antigas heresias da vida da igreja. Heresias que precisam ser combatidas. E aí é bom a gente recordar que ao longo da história da igreja, a igreja sempre combateu determinadas heresias que vão e voltam, outras que nascem, mas a igreja sempre esteve atenta àquilo que é contrário
ao ensinamento de Jesus no Evangelho e na longa tradição da Igreja, né? Então o Papa Francisco ele vai deixar muito claro duas situações, duas heresias nos primeiros séculos da Igreja que precisam ser combatidas, né? Porque elas são releitas, né, para esse tempo atual e elas são compreendidas neste tempo atual, né, de uma maneira maléfica, pior do que era no seu tempo, porque agora a gente tem um conhecimento mais aguçado, não é? Então, o primeiro das heresias é o gnosticismo, que em tese, não é quando nós colocamos no conhecimento, né, aquilo que é a verdade da nossa vida. E aí nós não podemos esquecer que a verdade da nossa vida é Jesus. Quem nos salva não é o fato de eu conhecer ou desconhecer alguma coisa. O conhecimento, por exemplo, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da Palavra de Deus, ou o conhecimento da doutrina da Igreja não nos salva. Quem nos salva é Jesus. Ele é um caminho que nos leva para a salvação, mas ela não salva. Não é? Então, o gnosticismo é justamente quando eu coloco neste conhecimento, né, ou no meu modo de enxergar o conhecimento, já a minha salvação. Eu compreendo, eu já estou salvo, porque eu conheço tudo da Bíblia, eu conheço toda a doutrina da Igreja, eu sei o catecismo de cor e salteado. Não, isso não te salva. Então, isto é uma heresia, é um atentado contra a palavra de Deus, contra o próprio Senhor, que é o nosso Salvador. Não é? Então, é importante que a gente tenha muito presente isso, por quê? Porque o egoísmo nos leva a isso. E isso não é bom na concepção do Papa Francisco. Né? E o outro elemento é o neopelagianismo. Né? É quando eu acho que fazendo, cumprindo a regra, então eu vou chegar ao céu. Não. Tem muita gente que cumpre a regra, né, absurdamente bem, mas tem um coração completamente distante de Deus e distante daquilo que Jesus ensina, mesmo falando de Jesus. Então isso é um grande perigo, não é? Então veja, quando o Papa chama a atenção para nós, para que esses elementos são de fato elementos lá dos primeiros séculos da Igreja, que eram elementos de heresia e que voltam com muita força hoje, ele está mostrando com muita clareza que ele sabe o que ele está falando, isso está envolto na vida da Igreja e que precisa ser combatido. Por quê? Porque isso nos afasta de Deus. E tudo aquilo que nos afasta de Deus, meus irmãos e irmãs, nos tira do céu. Então, a crítica que o Papa Francisco faz, ele o faz com segurança. E isso precisa chamar a nossa atenção. Isso precisa ser para nós, de fato, algo a pensar no nosso caminho cristão, no nosso caminho de fé. E é isso que eu te convido a fazer. Então, não se esqueça, compartilhe, comente, dê lá acione lá o sininho e juntos vamos continuar essa nossa jornada de meditação. Eu espero que você adquira o livro, né, para que juntos nós vamos crescendo cada dia mais nesse caminho de fé. Que Deus e a Virgem Maria te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.